Iremos trabalhar neste vídeo sobre um assunto muito delicado, um assunto muito controverso, a disciplina na igreja. Em pleno século XXI, ainda cabe disciplinar alguém? Qual o limite de um ato disciplinar? Como não expor a pessoa que está sendo disciplinada? Como aplicar a disciplina na igreja? Nós estaremos trabalhando esses itens na lição número 8, a lição que nós passaremos a estudar aqui no nosso canal Ensine Palestra. E eu quero aqui dar boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E no primeiro trimestre de 2024, nós estamos trabalhando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves e ele está nos ajudando a pensar como nós estamos neste corpo, como membros deste corpo, como está sendo a nossa atuação. E hoje nós chegamos à lição número 8. Então eu quero convidar você. Vamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus aqui no canal Ensine Palestra. Lição número 8. A disciplina na igreja. Na revista você tem o texto áureo que diz assim, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A nossa verdade prática, ou seja, o tema central da lição de hoje, o resumo da lição de hoje, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Já lemos o versículo 5 e vai até o versículo 13. Nós vamos ler então o versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esta, então, é a nossa leitura bíblica em classe. Antes de começarmos a aula propriamente dita, eu quero combinar com você que, mais uma vez, nós iremos fazer uma abordagem diferenciada da lição. Porém, nós vamos abordar todos os aspectos que a lição exige. Nós vamos focar exclusivamente no tema disciplina. Os nossos 3 tópicos da lição de hoje, a necessidade da disciplina bíblica, primeiro tópico. Nele nós temos 3 subtópicos, Deus é santo, a igreja é santa, quando a igreja não disciplina. Depois nós temos o segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro, manter a honra de Cristo. Segundo, frear o comportamento pecaminoso. Terceiro, não tolerar a prática do pecado. Terceiro tópico, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. A simples citação da palavra disciplina já arrepia algumas pessoas. O termo disciplina significa tão somente, segundo o dicionário, a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. Então, a disciplina nada mais é do que a preservação de normas estabelecidas por um determinado grupo de convivência. Todas as sociedades organizadas têm o cuidado da preservação de suas regras e de seus estatutos. Vamos citar aqui alguns casos, eu vou dar alguns exemplos hipotéticos de alguns casos em que a disciplina ela é aplicada. Vamos começar pelo ambiente corporativo. Um exemplo bem claro, bem nítido de disciplina é o mundo corporativo.
Empresas, por vezes, lançam mão da disciplina para organizar a relação empresa-funcionário. Em alguns casos pontuais, um determinado funcionário pode sofrer uma disciplina, uma punição por algum ato errado que tenha cometido. Geralmente, a disciplina é precedida pela repreensão oral. No caso que nós vamos citar aqui, um funcionário que atrasa-se reiteradamente, comprometendo a produção do seu departamento. Caso a repreensão oral não tenha nenhum efeito, o funcionário poderá então sofrer um ato disciplinar com a anotação da sua conduta errada, da sua conduta errônea em sua ficha de serviços, ou sendo suspenso do trabalho por 2 dias, aí depende da política da empresa. E aí acaba perdendo a sua remuneração mensal. É um remédio amargo, que na maioria das vezes surte efeito. A disciplina no meio corporativo visa organizar as relações de trabalho, certificar que a conduta inadequada de determinado membro da equipe não acabe por contaminar os demais trabalhadores. A disciplina no contexto esportivo. O mundo dos esportes é tomado por regras. Cada esporte tem o seu próprio regramento. Não são toleradas pessoas indisciplinadas. Vamos usar como exemplo o que acontece no futebol. Um jogador deve ter disciplina quanto à sua saúde, à sua alimentação, que deve ser regrada, o repouso, que deve ser respeitado. Porém, muitos jogadores indisciplinados com a saúde, que se esbaldam, por exemplo, em festas, farras, não possuem um bom rendimento em campo. Nesse exemplo agora desse jogador indisciplinado, ele irá comprometer também a sua equipe. Ele acabará finalmente a jogar fora a sua carreira por conta da sua indisciplina. E nós temos vários casos reais de jogadores que jogaram fora uma chance de crescer, uma chance de se destacarem por serem indisciplinados. Ainda no mundo do futebol, durante a partida, quem for indisciplinado durante o jogo, quem cometer falta contra o adversário, poderá ser punido pela arbitragem. Certamente vai ser punido pela arbitragem. E dependendo da gravidade da situação, ele pode inclusive ser expulso da partida, comprometendo toda a sua equipe, comprometendo todo o planejamento do seu técnico, comprometendo todo o planejamento do seu time por causa da sua indisciplina. A disciplina, ela assume um papel pedagógico. Pode não parecer, mas ela tem um papel instrutivo. A disciplina não é somente uma punição. É claro, querendo ou não, ela assume o papel de punição. Porque uma vez que é aplicada a disciplina, a pessoa disciplinada sofre sanções, sofre repreendas. Ela tem parte de seus direitos, de seus privilégios, momentaneamente cassados. Pode perder parte de seus rendimentos financeiros. Não se pode também abrandar ou minimizar a realidade. É, sim, um ato que pune. Porém, essa punição não pode ser algo que agrida a honra, a estabilidade emocional, muito menos comprometer a integridade física e psíquica da pessoa que está sendo disciplinada. A disciplina deve ser um ato de correção, um ato pedagógico. E pedagogia tem a ver com ensino. A disciplina deverá ter o papel final de ensinar para determinado indivíduo que as regras devem ser cumpridas. Mas é importante destacar que tal indivíduo deve ter o conhecimento prévio do conjunto de regras estabelecidas pela empresa, pelo grupo, estabelecidas pela organização. Deve ser avisado do que é possível fazer ou evitar. A empresa, a organização, a entidade, por sua vez, deve ter as regras e metodologias de trabalho documentadas e explicadas minuciosamente a seus colaboradores. Esses, ao aceitarem tais regras, aceitarem trabalhar sob tais circunstâncias,
acertarem em trabalhar sob tais metodologias terão, enfim, a obrigatoriedade de segui-las. Caso contrário, serão disciplinados por eventuais falhas. Enfim, deverá haver uma relação de confiança e transparência entre a parte que gestiona, a parte que ordena e a parte funcional, a parte que executa. A disciplina no contexto individual. Disciplina tem a ver com organização. Quando se diz que determinada pessoa é disciplinada, está se falando que ela é organizada, ela é responsável, ela é cumpridora de seus deveres, ela é pontual. Ao passo que alguém disciplinado não cumpre as tarefas que lhe são atribuídas, não cumpre horários, não inspira confiança. Uma pessoa disciplinada é confiável. A chefia dessa pessoa deixa determinada função sobre a sua responsabilidade sem qualquer reserva. Uma pessoa disciplinada não é infalível. Pode cometer falhas, pode errar, porém tais falhas, tais erros acontecerão alheias à sua vontade. Enquanto que uma pessoa indisciplinada não se preocupa com eventuais falhas. As pessoas disciplinadas se incomodam com as falhas, e muito. Alguém disciplinado fará o possível para que tais erros não aconteçam novamente. Aprende com suas falhas. Aprende com os eventuais erros que possa cometer. A disciplina diz respeito à regra, à observação das normas. Mais um exemplo. Um estudante que faz um curso IAD. Um estudante que estuda online. Ele não tem a necessidade de cumprir um rígido esquema para assistir uma aula. Não precisa colocar o relógio para despertar, determinado horário, levantar cedo, tomar café apressadamente, sair de casa com sol, com chuva, embarcar em um ônibus lotado, chegar à sala de aula e esperar o professor passar a matéria. Isso todos os dias, cotidianamente. Não. Um estudante EAD pode levantar-se no horário que quiser, ou no horário que puder, dependendo dos seus compromissos, dependendo dos seus afazeres. Não precisará deslocar-se até a escola, não precisará ficar sentado esperando o professor expor o conteúdo. Esse estudante, na hora que achar conveniente, vai ligar o computador, vai ligar o note, vai ligar o tablet, o telefone, enfim, e vai estudar conforme o seu ritmo, conforme o seu tempo disponível. Agora, aqui entra a disciplina. Aqui entra a disciplina individual. Se esse estudante não impor sobre si regras para o melhor aproveitamento, para o melhor gerenciamento do seu tempo, não conseguirá cumprir a carga horária imposta pelo seu curso. Vai demorar muito tempo para concluir todo o organograma. Vai levar muito tempo para concluir os seus estudos, para concluir o seu curso, para formar-se. Logo, aprendemos que a disciplina nem sempre é imposta por terceiros, mas também deve partir de nós mesmos para que possamos cumprir nossas tarefas diárias. Uma dona de casa precisa estar disciplinada, e aqui entra o exemplo da disciplina no lar, para executar as tarefas da casa, para executar as tarefas do lar. O marido precisa de disciplina para cumprir as suas metas estabelecidas pela empresa. Os filhos deverão ser disciplinados para com seus estudos e possuir, então, a melhor forma, o melhor rendimento possível. Todos precisam de disciplina. Ela rege a vida. Ela confere organização à nossa existência. A disciplina na igreja. Chegamos, então, ao tema da lição de hoje. A igreja, como uma sociedade estabelecida, também precisa ter regras de convivência, regras organizacionais, metodologia de trabalho, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, para que os trabalhos, os ministérios sejam exercidos com excelência, para que as pessoas tenham tranquilidade, satisfação em trabalhar, tenham condições plenas de exercerem o seu papel junto à comunidade de fé. Há que se ter disciplina dentro da igreja. Já pontuamos a necessidade da disciplina, a sua estreita relação com a organização, o estabelecimento de diretrizes a serem cumpridas.
Mas é interessante observar que quando se fala em disciplina no âmbito da igreja, tem-se a ideia de punição, tem-se a ideia de severidade. Parece que existe um certo prazer mórbido dos líderes espirituais em punir seus membros. Isso não é verdade. Pelo menos não em uma igreja que se autoproclame como a noiva de Cristo, a guardiã da palavra de Deus. Ora, se um ambiente corporativo, escolar, familiar, se nesse ambiente é necessário organização, também no eclesiástico não é diferente. Talvez a ideia de alguém desavisado de que dentro da igreja o ato disciplinar é punir por punir, pelo mau exemplo que muitas denominações dão acerca do cuidado com os seus membros ou descuidado com os seus membros. Disciplinas desproporcionais que acontecem em vários lugares. Por exemplo, eu sei de igrejas que disciplinam seus membros por períodos muito longos. Determinado líder nacional de uma conhecida denominação, ao entender que determinado obreiro estava ensinando de forma que julgou ele ser errada a palavra de Deus, ao invés de chamar o obreiro para uma conversa franca, amigável, simplesmente impôs uma disciplina por um período de 365 dias, um ano inteiro. Ou seja, aquele obreiro, um ensinador das Escrituras, não poderia, por esse tempo, um ano todo, exercer qualquer função dentro da igreja. Apenas sentar no banco, assistir à reunião e não participar dos trabalhos. Essa disciplina aplicada não ajudou em nada. O obreiro não teve sequer o direito de defesa ou possível retratação pelo suposto erro. Não pôde despedir-se das turmas que ensinava, simplesmente foi amordaçado, punido. Amordaçado aqui de uma forma simbólica. Foi punido. O resultado foi que esse obreiro, por não concordar com a disciplina da organização, por não concordar com a disciplina desproporcional, deixou a denominação e fundou o seu próprio ministério. Não vamos entrar aqui no mérito de sua resposta à disciplina imposta, mas podemos concluir que uma disciplina, para ser aplicada, deve ter algumas características a observar. Algumas delas. As regras devem ser claras. Como diria aquele famoso comentarista de arbitragem, a regra é clara. E tem que ser mesmo. Os membros da igreja devem conhecer o regramento da sua denominação, o conjunto de condutas e práticas, o posicionamento da instituição sobre os mais diferentes temas, como obedecer uma regra cuja existência é desconhecida. Somente apropriando-se das informações sobre o código de conduta, a prática da igreja, é que os membros poderão obedecer. Caso venham a discordar, deverão então estabelecer-se em uma outra denominação, para que tenham um regramento mais alinhado com o seu pensamento. Segundo ponto, a disciplina não pode ser retaliatória. Muitos líderes se sentem incomodados e, ao sentirem-se incomodados com alguém abaixo de si, com um membro, para impedir o progresso desse membro, desse obreiro, dessa pessoa, ou para que tal pessoa saiba quem está mandando, quem está no comando. Carteiraço, sabe quem manda aqui? Então essa pessoa, esse líder, resolve aplicar a disciplina, assumindo tal ato como um evento punitivo tão somente. Somente um evento punitivo. Somente uma retaliação. Mais um ponto, a disciplina não deve causar exposição ou constrangimento. Lá se vai longe, o tempo em que a liderança descrevia publicamente o motivo de determinada pessoa ser alva de um ato disciplinar. Isso causava vergonha, mal-estar na pessoa disciplinada. Isso não se faz mais, para que a vergonha de um ato não comprometa a recuperação de alguém. Toda a igreja deve ser comunicada acerca do tratamento disciplinar de determinada pessoa, mas sem os detalhes. E esses detalhes devem ser ocultos. Somente o corpo diretivo da igreja deve ficar a par do ocorrido, até porque é esse corpo diretivo que vai definir o tempo que durará o processo disciplinar.
Mais um ponto: a disciplina deve ter início e fim. A pessoa disciplinada deverá saber de antemão quando inicia a sua disciplina e qual o tempo que essa vai durar. Deverá ter o cuidado de não prolongar por um período desnecessário o processo disciplinar. O líder deverá ter um cuidado muito grande e não fazer com que essa disciplina ela não fique demasiadamente prolongada. Mais um ponto: a igreja não deve virar as costas para quem está em disciplina. Em algumas religiões, em algumas igrejas, a pessoa disciplinada, e quando ela é disciplinada, usando aqui uma metáfora futebolística, ela é colocada para escanteio. É simplesmente ignorada pelos demais membros, que sequer cumprimentam essa pessoa. E isso acontece enquanto durar o período disciplinar. Enquanto durar esse período, a pessoa fica isolada dos demais. Pode frequentar reuniões, mas fica incomunicável com os demais. Está lá no meio da reunião, em meio às outras pessoas, mas essas não falam com ela. Depois do período disciplinar, voltam os abraços, os apertos de mão, os cumprimentos, as conversas. E mesmo respeitando essas organizações que agem assim, eu penso que isso é uma tremenda hipocrisia. Mas quando a disciplina não resolve, quando o ato disciplinar não surte efeito, a liderança aplica sanções, sempre cabíveis e sempre dentro do aspecto do amor fraternal. Sempre de maneira respeitosa. Porém, as pessoas fazem as suas escolhas. E muitas dessas escolhas resultam em tropeços, em derrotas. Muitas, ao passar pela disciplina, parecem não aprender, voltando a praticar coisas desagradáveis a Deus e que ferem os princípios bíblicos. E ainda outras que não aceitam a disciplina, se revoltam ao serem confrontados com o seu erro. Em muitos casos, não resta à liderança outra alternativa que não seja o desligamento da pessoa da membresia da igreja. Tristemente, a pessoa deixa de pertencer à comunidade da fé por não querer se submeter à palavra de Deus. Mas ainda desligada, tal pessoa não pode ser abandonada. E caso converta-se de seus erros, poderá voltar a fazer parte da igreja, voltar ao primeiro amor. E quando a igreja não disciplina? Quando a liderança da igreja, ao descobrir determinadas práticas, faz o que nós costumamos chamar no popular de vista grossa. O que significa dizer que nenhuma ação, nenhuma repreensão, nenhuma sanção, nenhuma disciplina é aplicada. Então ocorre o que nós chamamos de omissão. E essa omissão será responsável por uma provável disseminação do pecado, uma provável disseminação do erro. O pastor que, ao saber que determinado membro incorreu em uma falha que poderá macular o bom andamento da obra de Deus e não faz nada, apenas cruza os braços, estará não apenas sendo omisso para com o pecado, mas também conivente com ele. Estará prestando um desserviço para com a igreja, para com o seu ministério e ainda para com o pecador, que deixará de ser aconselhado, deixará de ser corrigido, deixará de ser ensinado e, por fim, estará colocando em risco a salvação do infrator. Quando a liderança descobre que existe um pecado correndo solto, uma falha grave não tratada, então o povo perderá o crédito na liderança, perderá o respeito para com seu pastor. O sentido de ordem e decência ficará ferido. Paulo enfrentou um sério problema na igreja de Corinto, onde existia um pecado muito nefasto ocorrendo sem que ninguém fizesse nada a respeito. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. A igreja de Corinto parecia estar anestesiada com a prática de coisas tão repreensíveis como a fornicação que existia ali. Lembrando que a fornicação é a prática do sexo entre pessoas que não são casadas.
E o que era ruim piorava. Um jovem que tinha relações com a mulher de seu pai, muito provavelmente a sua madrasta. Com certeza não era sua mãe. Muito provavelmente a sua madrasta. Esse crime era horrendo, mesmo fora da igreja. Se esse rapaz estivesse em Israel, certamente seria apedrejado, pois ter relações sexuais com a sua mãe, com a esposa do pai ou com a nora era motivo de apedrejamento, segundo o Talmud. E a igreja de Corinto era testemunha de tão triste pecado, fazia vistas grossas quanto ao assunto. Paulo ficou estarrecido ao saber que a igreja de Corinto era tão devassa, copiando o próprio modo de viver da cidade, que ganhou uma péssima reputação. Entre os vizinhos da cidade, quando alguém pecava, dizia-se não que estavam pecando, mas que estavam corintiando. Paulo exigiu que a liderança local da igreja tomasse uma atitude quanto a esses casos. E essa atitude, essa palavra de Paulo está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5, 3 ao 5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A expressão entregue a Satanás causa espanto em algumas pessoas, mas cabe aqui uma explicação. Nos tempos primitivos, uma pessoa que era expulsa da igreja local não tinha outro abrigo. Não haviam várias igrejas, denominações como existem hoje. Era uma única igreja, a igreja local. Logo, a pessoa não tinha para onde correr. Ficava realmente entregue à própria sorte e, por afastar-se da luz, ficava mais próxima essa pessoa das trevas. Hoje em dia, uma pessoa que comete um pecado horrendo desses pode achar abrigo em outra igreja, que não faça caso do pecado, que aceite essa pessoa como membro. Mas isso não é correto. O certo é a pessoa ficar um período de tempo apenas frequentando a igreja, arrepender-se do pecado, deixar o pecado e voltar a praticar o que é correto. Por fim, quais os objetivos da disciplina na igreja? Manutenção da santificação. Primeiro temos que desconstruir um pensamento errado sobre o que é santificação. Deus é santo. Nada mais correto. Deus é santo. Deus é eterno. Ele quer que o homem também seja santo. Porém, no contexto humano, santificação tem um outro significado. Porque o ser humano não é perfeito, muito pelo contrário, é falível e tem consigo a bagagem do pecado original. A santificação no contexto humano diz respeito à separação. Separação do pecado, separação do erro. Não somos santos porque temos imunidade ao erro. Longe disso. Somos santos porque nos separamos para nos preservarmos, para nos guardarmos. Preservação da nossa identidade. Somos filhos de Deus e gozamos desse maravilhoso privilégio. Portanto, nos dedicamos a seguir os passos de Cristo, andar nos caminhos de Deus. E por fim, para a preservação no corpo de Cristo. São apenas alguns objetivos aqui, teríamos outros a elencar, mas não temos tempo. Para a preservação no corpo de Cristo. Não queremos ser afastados do corpo de Cristo. Pelo contrário, desejamos a manutenção de cada órgão desse corpo, para que tudo funcione da melhor maneira possível. E para que tudo funcione da melhor maneira possível, muitas vezes as organizações, as famílias, as pessoas, a igreja tem que lançar mão da disciplina. Nós estamos aqui servindo ao reino. Nós estamos aqui trabalhando no corpo de Cristo, porque nós queremos todos juntos um dia estarmos na glória com Ele. E para que tudo funcione da melhor maneira possível, muitas vezes a igreja tem sim que lançar mão da disciplina. E foi o assunto que nós trabalhamos aqui. Espero que tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. Se gostar do vídeo, se você gostou do conteúdo apresentado, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário e nós
estaremos aqui na próxima semana com mais um assunto aqui no nosso canal Ensino em Palestra, trabalhando com a nossa revista, trabalhando com o tema igreja. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.